Quando tudo desaba, a alma grita no silêncio e o céu escuta. Era madrugada. O relógio já tinha desistido de marcar o tempo com sentido. As horas se arrastavam como fantasmas pela casa. Ai, e mais uma vez ela não dormia. Ana estava sentada no chão frio do banheiro, de costas para a porta trancada, de olhos fundos e corpo frágil. Ali, cercada de azulejos, ela se sentia mais segura do que em qualquer outro lugar da casa. Porque no resto da casa estavam os gritos, as ameaças, a dor viva de um filho que já não era mais ele. Era a dependência, era o vício que o havia sequestrado. Ana apertava contra o peito uma toalha, tentando abafar o choro, mas não adiantava. O peito doía mais do que as lágrimas deixavam sair. Era um choro que não molhava o rosto, mas queimava por dentro. A mãe que ela era já não sabia mais ser. O amor ela ainda tinha, mas a esperança... a esperança estava escorrendo como a água suja da pia. Ela havia tentado de tudo: internação, psicólogo, terapeuta, conselhos de vizinhos, preces de igreja, benzedeira da vila. Nada. O filho voltava pior. Cada recaída mais distante. Ele não era mais aquele menino de sorriso bobo que pedia leite antes de dormir. Agora era um estranho. Chegava violento, sumia por dias, roubava as coisas de casa, culpava a mãe, gritava que preferia morrer a ser controlado. E ela... engolia a dor, limpava o sangue do nariz dele, escondia os cacos de vidro da sala e rezava. Mas naquela madrugada não havia mais reza, não havia mais palavra, só o gemido da alma. Ana olhou para cima, encarando o teto mofado. Deus, ela sussurrou, se o Senhor ainda está aí, se ainda me ouve, ou leva ele, ou me leva, porque eu não aguento mais. Foi a oração mais sincera que já tinha feito, crua, desesperada, sem filtro. E então, o silêncio. Um silêncio tão profundo que pareceu ser ouvido por alguém. Lá fora, um vento estranho soprou. As folhas da árvore encostaram na janela com um som suave, e um arrepio percorreu a espinha de Ana. Ela fechou os olhos, e pela primeira vez em muito tempo, o corpo dela relaxou, como se algo maior a envolvesse. Nesse instante, a presença se fez sentir. Não era visível, mas era viva. Como um cobertor invisível que envolvia o peito, como uma mão que apertava a sua e dizia: eu estou aqui. Ana chorou, mas agora era um choro diferente, não de desespero, mas de entrega. Ali, deitada no chão, ela começou a balbuciar palavras que nem sabia de onde vinham. Era como se o coração falasse por si. Anjo, se existe mesmo, fala comigo. Eu não tô mais lutando por mim, tô lutando por ele. Me diz se tem salvação. E então, um calor brotou do peito. Uma leveza, como se a alma tivesse se descolado um pouco da dor. Ela adormeceu ali, no chão, mas o espírito dela foi levado para um outro lugar. Um lugar onde a dor era ouvida, onde o amor de mãe ecoava mais alto do que a dependência, onde um anjo já se preparava para trazer a resposta. Às vezes, o fundo do poço é o ponto exato onde o céu começa. Ana não sabia, mas naquele momento de desespero absoluto, sua oração atravessou as nuvens. Porque quando a alma não tem mais forças, o espírito clama. E quando o espírito clama com verdade, o céu responde. No próximo capítulo, vamos acompanhar o momento em que Ana será conduzida espiritualmente a um encontro com seu anjo. Ele trará não apenas respostas, mas uma nova visão sobre tudo o que ela viveu até ali. Prepare-se para sentir, porque o seu anjo me falou e vai falar com você também. Oração de uma mãe no fundo do poço e a resposta que veio do céu. O espírito ouve o que os ouvidos não escutam, e quando o coração se entrega, o céu sussurra.
Ana adormeceu no chão, mas não foi um sono comum. Não havia barulho, não havia dor. A casa desapareceu. Ela abriu os olhos, mas estava em outro lugar. Um campo dourado se estendia diante dela, grama alta, como se dançasse com o vento. O céu não era azul nem cinza, era um tom que só o espírito reconhece. Paz viva. Ela andava, leve, sem peso nas costas, sem medo no peito. Ao longe havia uma árvore, grande, forte. Debaixo dela, alguém esperava. Ela caminhava em direção àquela figura. Não corria, porque o tempo ali não urgia. Ali, tudo era presença. Quando se aproximou, viu um homem de túnica clara, olhos brilhantes. Seu rosto não era o que importava, era o que emanava dele. Emanava verdade, emanava amor. "Você veio", disse ele, como se já esperasse por Ana há muito tempo. "Eu não sei onde estou", respondeu ela, confusa, mas tranquila. "Você está onde a dor encontra a resposta", ele disse. "Quem é você?" "Sou o que você pediu, sem palavras." Ana caiu de joelhos, não por obrigação, mas porque a alma dela reconheceu a presença. Ela chorou, chorou como quem alivia uma vida, como quem derrama anos em forma líquida. O anjo se aproximou, ajoelhou-se também, e com um gesto suave, tocou seu peito. "Seu amor é o que te trouxe até aqui." "Eu já não tenho mais forças." "Você tem mais do que imagina, por isso está aqui. Porque o céu não desiste quando o amor é verdadeiro." "Mas, meu filho, ele me odeia." "Não, ele odeia o vazio, o buraco que a droga cavou. Ele ainda te ama, mas esqueceu quem é. Eu vim para te lembrar." Ana olhou para cima. Um céu vivo, em movimento, como se cada partícula dançasse ao som da compaixão. "Eu rezei tanto, mas parecia que ninguém me ouvia." Toda oração é ouvida, mas a resposta nunca vem no tempo da dor. Ela vem no tempo da reconstrução. "Mas e se eu cair de novo?" "Você vai, mas agora vai saber que não está só." O anjo se levantou, estendeu a mão, e uma luz surgiu no meio do campo. Era como se mostrasse um caminho, não fora dela, mas dentro dela. "Você não veio aqui para fugir da dor", disse ele. "Veio para aprender a atravessá-la com o espírito." "Mas como?" "Com fé, com paciência, com coragem de continuar, mesmo quando ninguém entende." "E meu filho, ele tem salvação?" O anjo se aproximou, olhou nos olhos dela. "Seu filho ainda está aí, enterrado, mas ele vai ouvir seu amor se você continuar firme." "Mas eu estou sozinha." "Não mais." Ele apontou para o peito dela. "Agora você carrega o céu com você. E quando tudo parecer desmoronar, feche os olhos e me escute." A luz ao redor começou a se intensificar. O campo sumia lentamente. E Ana começou a sentir o peso do corpo voltando. Mas algo dentro dela era novo. Antes que tudo se apagasse, o anjo sussurrou: "Quando o medo falar alto, repita: 'Eu sou mãe e o céu luta comigo.' Quando ele gritar, diga: 'O amor é mais forte que a escuridão.' E quando não souber mais o que fazer, silencie, porque é aí que eu falo." Ana abriu os olhos, deitada no chão frio, mas agora o peito estava quente. Ela se levantou devagar. Não havia mais lágrimas. A dor ainda estava lá, sim, mas não reinava mais. Ela caminhou até a janela. Lá fora, o céu estava mais claro, o vento mais suave. E dentro dela, uma semente havia sido plantada. A partir daquele momento, ela sabia: a guerra não tinha acabado, mas agora ela tinha um aliado, um guardião. E toda vez que o desespero tentasse voltar, ela lembraria: "O seu anjo me falou e eu escolhi acreditar." Quando a alma se abre, a luz entra.
Ana não foi arrebatada para fugir da dor, mas para entender que há força nela para atravessar as tempestades. E talvez você, que escuta essa história, esteja também no seu campo de batalha. Mas preste atenção. Quando tudo parecer perdido, talvez seja o momento exato em que o céu decidirá falar com você. No próximo capítulo, Ana receberá orientações práticas e espirituais que mudarão sua forma de lidar com o filho. E você também vai entender o que o amor é capaz de reconstruir, mesmo nas ruínas. O milagre nem sempre é mudar o outro. Às vezes, é o olhar da alma que muda tudo. O sol da manhã atravessava a fresta da cortina. Ana ainda sentia o corpo pesado, mas algo havia mudado. Era como se ela carregasse uma nova lente nos olhos. Nada ao redor estava diferente, mas dentro dela havia um tipo de ordem silenciosa. Ela levantou, tomou um banho demorado. Sentia que estava se preparando para um dia difícil, mas não sozinha. Enquanto se vestia, repetia baixinho: "Eu sou mãe, e o céu luta comigo." Era a frase que o anjo havia deixado gravada em sua alma. Não apenas uma afirmação, mas uma lembrança. Um lembrete de que sua dor tinha testemunhas celestiais. Na cozinha, ela preparou café e olhou para a porta. Seu filho ainda não tinha voltado. Mais uma noite na rua. Mais uma ausência. E pela primeira vez, ela não se deixou consumir pela culpa, nem pelo medo. Ela apenas respirou fundo e orou. Mas não como antes, não uma oração desesperada. Era uma oração com alma firme. Senhor, cuide dele, mas me fortaleça para não me perder nesse processo. Era como se ela finalmente entendesse. Ela também precisava ser salva. O tempo passou lento, o relógio parecia observar. Por volta das 3 da tarde, a porta bateu. Era ele. Entrou cambaleando, olhos vermelhos, cheiro forte. Ana não gritou, não acusou, não chorou, apenas o olhou, como uma mãe olha para um filho doente. Não com pena, mas com compreensão espiritual. "Oi, mãe", ele disse, quase como um sussurro de quem ainda sabe que existe amor no ar. "Oi, meu filho", ela respondeu. Aquela troca simples teve mais peso do que 1000 palavras. Ele foi direto para o quarto, se trancou, e ela deixou. Foi à sala, sentou-se, pegou a Bíblia, abriu ao acaso. Salmo 34. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ela sorriu, porque o céu, quando quer falar, não precisa gritar. Ela fechou os olhos e sentiu de novo a presença. O mesmo calor no peito, o mesmo toque sutil que teve no sonho. Desta vez, o anjo não apareceu em visão, mas ela o ouviu, dentro dela. "Você fez bem", sussurrou aquela voz sem som. "Hoje, você escolheu amar sem se perder, e isso é coragem." Ana olhou para cima. Mas ele continua preso no vício. Sim, porque o caminho dele é longo, mas sua luz, agora, acende uma vela no escuro. E se ele nunca mudar? Então você terá amado com toda a força, e isso basta, porque ninguém sai dessa vida sem ser tocado pelo amor verdadeiro. E quanto tempo vai durar? O tempo da alma. Nem o céu apressa o que precisa de raízes. Ela respirou fundo, e ali, na sala da casa simples, o invisível se fez lar. Naquela noite, ela fez algo novo. Deixou um prato de comida na porta do quarto do filho. Não bateu, não chamou, apenas deixou ali, como quem planta. Alguns minutos depois, ouviu o barulho da porta abrindo, passos leves e o prato sendo puxado. O coração dela se aqueceu. Ela não sabia o que viria, mas soube que algo começava a ser reconstruído. Enquanto se deitava, ouviu a voz do anjo novamente. "Você ainda vai chorar, mas agora cada lágrima será uma oração viva." E ela dormiu, sem chão frio, sem alma despedaçada.
O milagre nem sempre chega como cura imediata. Às vezes, ele se revela como resistência silenciosa. Como uma mãe que não grita, mas planta amor. Como uma mulher que entende que sua luz pode acender caminhos, mesmo em almas feridas. Você, que está ouvindo, talvez também esteja plantando sementes no escuro. Mas não desista. Seu amor tem peso, tem presença. E quando tudo parecer inútil, lembre-se: o seu anjo me falou, e eu escolhi continuar. Oração de uma mãe no fundo do poço, e a resposta que veio do céu. Série O Seu Anjo Me Falou. O céu responde nas entrelinhas da rotina. O milagre se esconde no comum. Na manhã seguinte, Ana acordou antes do sol. O silêncio da casa parecia diferente. Não era o mesmo silêncio de antes, carregado de medo. Era um silêncio cheio de presença. Ela foi até a cozinha, preparou o café e ficou olhando a janela. Lá fora, os primeiros raios de luz tocavam as folhas. E dentro dela, algo florescia. Pegou uma caneta e começou a escrever em um caderno antigo. Hoje não quero pedir. Hoje só quero agradecer por ainda estar aqui, por respirar, por ter esperança de novo. Era pouco para o mundo, mas era tudo para quem esteve no fundo. Mais tarde, seu filho saiu do quarto, caminhou até a cozinha. Não disse nada, mas sentou-se à mesa. Ana colocou uma xícara de café à sua frente. Ele aceitou. O silêncio entre os dois era carregado de tudo, mas, diferente das outras vezes, não doía. Eu sonhei contigo, mãe, ele disse de repente. Ela congelou. Sonhou? Tu estava num lugar bonito, de grama alta, tinha uma árvore. Tu chorava, mas sorria também. E um cara de branco falava contigo. Eu não vi o rosto dele, só sentia paz. Ana sentiu um arrepio na espinha. Sua xícara tremeu na mão. E o que ele dizia? Perguntou ela com a voz embargada. Eu não ouvi as palavras, só sentia que ele queria que eu te ouvisse, que eu prestasse atenção no que tu carrega, que tu é mais forte do que eu penso. Ela segurou o choro. Não podia desabar naquele momento, mas o coração dela estava em prantos. Filho, eu te amo, disse ela. Ele olhou nos olhos dela, e naquele segundo o menino perdido apareceu, mesmo que por um instante. Desculpa por tudo, mãe. Eu te perdoo. Sempre vou perdoar, mas mais do que isso, eu acredito que tu pode voltar. O resto do dia passou como um sonho acordado. Nada espetacular, apenas humano. Ele tomou banho, comeu, dormiu à tarde. Acordou calado, mas presente. Ana lavava roupas quando ouviu novamente aquela voz familiar. Você está vendo? Sim, respondeu ela em pensamento. É assim que começa, não como um raio, mas como brisa. Ela sorriu. Ele sonhou com o campo. Porque a alma dele foi chamada enquanto você dormia. Sua entrega abriu caminhos. Ana olhou para o céu. Mas isso vai durar? Vai durar o que for preciso para despertar. Cada alma tem seu tempo. E se ele recair? Você estará mais forte e saberá que o amor nunca é em vão, mesmo que o tempo teste a sua paciência. Mas ele ainda tem amigos ruins, ainda pode fugir. Sim, mas agora ele sabe que tem um lugar de volta, um lar iluminado por você. Ela enxugou o rosto com o avental, o peito ainda apertado, mas agora cheio de propósito. À noite, ela sentou-se ao pé da cama do filho. Ele dormia profundamente, respiração lenta, rosto sereno. Não havia marcas de uso no braço, não havia suor de abstinência. Ela sussurrou. Obrigada, meu Deus, e obrigada a você, meu anjo. Eu não sei o dia de amanhã, mas hoje meu coração foi abraçado. E ouviu como se a brisa dissesse, e sempre será. Enquanto houver uma mãe de joelhos, o céu nunca fecha os olhos. Há momentos em que o céu toca a terra tão suavemente que só quem está atento percebe. E às vezes esse toque é um sonho. Uma xícara de café compartilhada,
um desculpa sussurrado. Ana não teve garantias, mas teve fé, e isso muda tudo. Você que ouve essa história talvez esteja no tempo da espera, da reconstrução, mas entenda, o céu age até no silêncio. E quando você duvidar, lembre-se: o seu anjo me falou e me ensinou a perceber os milagres invisíveis. Se desejar, posso agora seguir com os 10 prompts visuais da parte 4, ideais para ilustrar essa transição suave entre o espiritual e o cotidiano. A fé não impede a tempestade, mas ensina a dançar no meio dela. O terceiro dia amanheceu com cheiro de esperança. Ana preparou o café como vinha fazendo. Agora havia uma leve rotina novamente. Seu filho parecia diferente, mais calado, mais contido, mas também mais presente. Ela observava isso em silêncio. E por mais que o coração dela pulasse de alegria a cada pequeno gesto dele, ela sabia, a batalha ainda não tinha acabado. Naquele fim de tarde, ele saiu para encontrar um amigo. Disse que voltava logo. Ana assentiu com um sorriso calmo, mas por dentro o velho medo deu sinais. As horas passaram. Ele não voltou. Ana sentou-se no sofá, abraçada ao travesseiro dele. As vozes antigas voltaram. Ele nunca vai mudar. Você se iludiu de novo. Você está sozinha. Ela respirou fundo, mas antes que as lágrimas descessem, fechou os olhos e falou com o céu. Eu sei que ele pode escorregar, mas eu escolho confiar, porque não foi minha força que me trouxe até aqui. Foi tua voz, foi teu sopro. O relógio marcava meia-noite quando a porta abriu. Ele entrou cambaleando, cheiro conhecido, olhos vermelhos. Ana ficou de pé, por dentro quebrada, mas por fora firme como o campo que visitara em sonho. Desculpa, mãe, ele disse. Ela não respondeu com palavras, apenas se aproximou, tocou o rosto dele e disse: Tenta de novo amanhã. Tu ainda acredita em mim, mesmo assim? Porque amor de mãe não tem fim. E agora eu sei que o céu está comigo. Ele caiu em choro. Enquanto o filho dormia, Ana lavava os poucos pratos na pia. Cada movimento era uma oração silenciosa. Cada suspiro, uma conversa com o céu. E mais uma vez ela ouviu: Você não falhou. Mas ele recaiu. E você permaneceu. Isso é fé viva. Você não salva seu filho com controle. Você salva com luz. E ele sentiu sua luz até na queda. Mas eu me sinto fraca, porque você é humana. Mas lembre-se, quem carrega o céu nunca cai sozinha. Ela secou as mãos, foi até o quarto, deitou ao lado dele sem acordá-lo. Apenas ficou ali. A presença invisível envolvia os dois, mãe e filho, dor e esperança, raiz e semente. Na manhã seguinte, ele ainda dormia, e Ana foi à igreja do bairro. Precisava apenas ficar em silêncio diante do altar. Sentou-se no último banco, olhou para o crucifixo e disse em pensamento: Obrigada por não desistir de mim. Obrigada por me ensinar que fé não é magia, é resistência. Ao sair da igreja, uma senhora a parou. Posso te dar um recado, filha? Ana assentiu. Essa tua fé silenciosa tem mudado o mundo ao teu redor. Talvez você não veja, mas o céu inteiro está testemunhando o que você tem feito. Ana sorriu com os olhos cheios d'água. Nem perguntou o nome da mulher. Sabia que era mais um recado do alto. Nem toda vitória é gritante. Às vezes, ela mora no silêncio de quem escolhe amar de novo, mesmo depois de ser ferido. Ana entendeu isso. E você que está ouvindo, talvez já tenha chorado por amar alguém que parece ter se perdido. Mas entenda, o seu anjo me falou.
que o amor que persiste é o amor que transforma. Na próxima parte, vamos acompanhar o momento mais intenso dessa jornada, o reencontro entre mãe e filho, não apenas de corpos, mas de almas. E você vai sentir que quando o céu decide agir, nenhuma escuridão resiste. Posso seguir agora com a parte 6, encerramento do episódio, com clímax emocional e mensagem final do anjo? Quando tudo parece ruir, o céu ainda tem planos, e o amor é sempre a última palavra. Era domingo. Ana acordou cedo, mas não pela dor, pela gratidão. Algo dentro dela dizia que aquele dia seria diferente. Não porque seria fácil, mas porque ela estava inteira. Preparou o café, abriu as janelas, deixou o sol entrar. Lavou a alma com a luz da manhã. E no silêncio da casa, ela disse em voz alta: "Eu ainda creio." Seu filho acordou tarde. Olhou para ela na cozinha e hesitou. Ana apenas sorriu, não exigiu explicações. "Sonhei contigo de novo", ele disse. "De novo?" ela perguntou, sorrindo. "Sim, mas dessa vez tu segurava uma vela acesa e eu estava no escuro. Tu só dizia: 'Segue essa luz.'" Ana sentiu o coração bater mais forte. Ela sabia o que aquilo significava. "Eu quero mudar, mãe", ele disse, com os olhos marejados. "Tu acredita em mim?" Ela segurou as mãos dele, firmes, quentes. "Eu acredito, porque agora eu sei que você não está sozinho." Ele abaixou a cabeça, chorou. "Mas eu tenho medo de não conseguir." "Você não precisa conseguir tudo de uma vez. Só precisa dar o primeiro passo. E o resto, o céu ajuda." Ele a abraçou, e foi como se o menino de anos atrás voltasse para o colo da mãe, mesmo que só por um instante. Foi o suficiente. Naquela tarde, ele topou ir à igreja com ela. Pela primeira vez em anos. Sentaram-se no último banco. Durante o canto, calmamente, Ana fechou os olhos e sentiu a mesma presença, a mesma brisa, a mesma paz. Ela ouviu a voz familiar. "Ele está ouvindo, porque você permaneceu." Mas será um processo. Sim, longo, com recaídas. Mas agora ele sabe onde está a luz e sabe que ela vem de ti. Ana sorriu em silêncio e pela primeira vez sentiu que o poço tinha virado chão. Ao chegar em casa, seu filho disse: "Eu não sei se consigo tudo agora, mas queria tentar ir numa clínica, voluntário, pela primeira vez." Ana segurou o choro. "Eu te apoio e estarei aqui todos os dias." Ele foi para o quarto, começou a separar roupas, itens, pequenos sinais de decisão. Ela se ajoelhou no quarto e orou. "Obrigada, Senhor. Obrigada, meu anjo. Se hoje fosse meu último dia, já teria valido a pena." E ouviu pela última vez naquela noite: "Você não está mais no fundo. Agora, você é a luz que guia outros para fora." Fim da parte 6. Comentário do autor. O fundo do poço é o lugar onde muitos desistem, mas também é onde o céu começa a escavar milagres. Ana não salvou o filho com um toque mágico. Ela salvou com constância, com fé sem aplausos, com amor que não desiste. E você, que ouviu essa história? Talvez também esteja lutando por alguém. Talvez se sinta sozinho. Mas ouça, ouça. O seu anjo me falou que o amor que permanece acende caminhos. Quando tudo parecer perdido, volte aqui. Ouça de novo. Reze. Feche os olhos. Porque o céu ainda fala. E às vezes ele fala pela boca de uma mãe que jamais deixou de crer.